Oi, que bom estarmos mais uma vez meditando sobre os Salmos, esse livro maravilhoso da Palavra de Deus que nos ensina tanto. E eu quero convidar você para hoje nós meditarmos no Salmo 105, um salmo que tem como título As Obras de Deus na História de Israel. E ele, no verso 4, ele diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Esses dois versículos nos mostram aqui um convite a que a nossa busca, a busca do nosso coração, da nossa oração seja constante, perpetuamente diante do Senhor. E que nós tenhamos em mente, tenhamos na memória a lembrança das maravilhas que Ele fez. Deus realizou muitas maravilhas na história do seu povo. Realizou sinais, prodígios, realizou milagres extraordinários. E quando o salmista chama a atenção para esses milagres, ele está também nos ensinando que nós podemos nos lembrar das maravilhas que Deus fez na nossa história. Não só na história de Israel, mas na sua história. Você pode encontrar motivos para você render graças, para você continuar confiando, para você continuar buscando a face do Senhor perpetuamente. E aqui, durante todo esse salmo, que é bem longo, o salmista vai contando a história de Israel. Ele fala da aliança de Deus com Abraão, que foi confirmada a Jacó. Essa aliança que provia para Israel uma terra, a terra prometida. E nós sabemos que esse povo recebeu essa promessa, mas demorou muitos anos para que eles tomassem posse dessa terra. Mesmo assim, durante toda a sua trajetória, Deus foi fazendo acontecerem várias maravilhas, vários sinais. E então, ele se atém à história de José. O verso 17 diz: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. José foi levado para o Egito como escravo. Sua família ficou na terra de Canaã. Mas depois de algum tempo, José foi elevado à segunda posição de maior poder no Egito, como governador do Egito, o primeiro depois de Faraó. E através da sua vida ali, através do seu testemunho, através do seu trabalho ali, José foi o instrumento usado por Deus para manter a vida do seu povo. Quando chegou a grande fome sobre a terra, os seus irmãos vieram da terra de Canaã para o Egito. E se você ler a história, está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, você vai ver como foi lindo o que Deus fez na vida daquele povo para preservá-los, porque Ele tinha promessas para serem ainda realizadas na vida deles. Nós vemos então que com o tempo, depois da morte de José, muitos anos se passam, o povo ficou 430 anos no Egito. E nós sabemos que os faraós que vieram depois da época de José escravizaram o povo de Israel. E então eles precisaram de mais um personagem que fosse o libertador deles. E Deus levantou Moisés. Verso 26 diz: e lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã, lá no Egito. E aqui ele vai contando as pragas que vieram sobre o Egito, as trevas, as águas transformadas em sangue, as rãs, as nuvens de moscas e olhos em todo o país, a chuva, saraiva, fogo chamejante sobre a terra. E aqui ele vai falando sobre essas pragas que vieram sobre o Egito por causa do endurecimento do coração de Faraó. Essas pragas foram enviadas por Deus para confrontar os deuses do Egito. E então, depois da última praga,
a morte dos primogênitos, Israel saiu do Egito. Saiu com prata, com ouro e pelo deserto caminhou por longos anos, até que chegasse à terra prometida. Durante essa jornada no deserto, Deus cuidou do seu povo, protegeu com a nuvem durante o dia, com a coluna de fogo para aquecer e iluminar durante a noite. Deus saciou o seu povo com maná, com codornizes, proveu água da rocha para eles, conduziu o seu povo até tomar posse da terra prometida. Quando nós olhamos essa história, nos lembramos dessas maravilhas que Deus fez para o seu povo. Ele teve objetivo e o seu povo precisava obedecer a sua voz, precisava obedecer as suas leis. Então o texto termina o seguinte, no verso 45, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Deus tinha o objetivo de que esse povo fosse um povo modelo para todos os demais povos da terra. Um povo que tinha um acesso a Deus. Um povo que tinha intimidade, que tinha comunhão com Deus, que podia clamar e Deus ouviria suas orações. Um povo que viu os milagres de Deus acontecerem na sua história, para que nós hoje pudéssemos saber que o mesmo Deus de Israel é o Deus que está hoje conosco. Ele está pronto a ouvir, Ele está pronto a atender, mas nós precisamos nos lembrar do que Ele já fez, porque Ele já fez muitas coisas. E em vez de terminar com o último versículo, eu quero terminar com o primeiro versículo desse salmo, essa meditação. O primeiro versículo diz: rendei graças ao Senhor, invocai seu nome e fazei conhecido entre todos os seus feitos. E agora eu quero chamar você. Vem aqui mais perto. Você tem motivos para render graças a Deus? Para agradecer a Deus? Quais foram as maravilhas que Ele fez na sua vida, na sua história? Se você parar e começar a pensar na sua história, o que é que Deus já fez de benefício, de bom para você? O que é que Ele já fez pela sua família? Nós temos hoje um convite para render graças, mas para além disso, contar, fazer conhecidos diante de todos os feitos do Senhor na nossa história. Que tal se você parasse e começasse a contar o que Deus já fez na sua vida, para que outras pessoas também possam temer ao nome dEle, ter a sua fé renovada nele, edificar-se pelas palavras do seu testemunho. Vamos fazer isso? Quero orar com você. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento essa pessoa que está aqui comigo agora nesse vídeo, que está ouvindo esse convite a celebrarmos as maravilhas do Senhor, a rendermos graças ao Teu nome. Que nós possamos aprender com o salmista, Senhor, a contar a história das bênçãos que temos recebido, para que outros sejam edificados e para que o nosso coração se renove em graça, em esperança e em fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente, Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, tudo quanto você fizer, que Ele continue realizando as suas maravilhas sobre a sua vida, a sua história. Em nome de Jesus. Até o próximo salmo.